Bem-vindo ao Encontro Acástico. Se você sente que a Bíblia, a mídia e a história não revela tudo, se dentro de você existe aquela pergunta insistente, quem sou eu de verdade? Qual é o meu propósito? Então você chegou ao lugar certo. Esse canal não é podcast, não é entretenimento. Aqui você encontra um mapa de despertar, um espaço para compreender quem são os outros seres, quais são as outras dimensões e como atravessar esse mundo para enxergar o que existe por trás da cortina. Quero deixar algo claro, eu não sou mentora, não sou profeta, não sou terapeuta. Eu sou professora e aluna, neste tempo infinito que compartilhamos aqui. Cada palavra, cada imagem, cada mensagem que você recebe são códigos que reativam memórias adormecidas, informações de outras vidas e o seu verdadeiro despertar. Então respire fundo, aperte os cintos, porque o despertar começa agora. Você está pronto? Devas dos desejos, estamos nessa dimensão. Vamos explicar tudo sobre eles e por que eles não são anjos ou seres superiores. Vamos saber o porquê agora, explicando mais sobre esse rei. Vamos lá? Aqui eu fiz uma linha para mostrar para vocês de qual dimensão é o Devas dos desejos, que são seres elevados, de consciência alta, com dons, poderes, liberdade, estão num reino de harmonia, mas que ainda tem um ego, que ainda não se iluminou, não atingiu o Nirvana. Lembrando que quem descodificou esse mapa aqui foi Siddhartha Gautama 2.500 anos atrás. Eu compilei todo esse estudo para passar para vocês terem uma compreensão melhor de como é as dimensões, para informar vocês e ajudar na iluminação e do despertar de consciência. Se você é um estudante, um iniciado nessa trajetória, eu indico fortemente que antes de você começar os estudos sobre as 31 dimensões, que você veja esses 4 vídeos, que vai dar um parâmetro muito bom para as suas provas. Que vai dar um parâmetro muito bom para você nos seus estudos. E se você aí da telinha chegou nesse vídeo do nada, não sabe nada sobre física quântica, autoconhecimento, séries estelares, de onde veio, para onde você vai, quem foram os engenheiros que criou esse universo, por que a gente não tem todos os nossos DNA ativados, eu indico fortemente esses 4 vídeos, que vai dar uma boa base para você voltar e viver os estudos sobre as dimensões. Você vai ter mais clareza mental, a sua mente vai se expandir mais, com mais informação, para você conseguir compreender esses reinos de existência. Tá bom? Então eu digo fortemente que você vai lá no meu canal, pesquise esses vídeos aqui e depois volta aqui para continuar os estudos. Vamos lá então? Quem são os Devas de Kamadato e como as vidas diferem dos humanos? São seres celestiais que habitam os céus no mundo dos desejos, como o céu dos 4 grandes reis, o céu dos 33 e outros céus e paraíso de Tuzita. Diferem os humanos porque vivem em prazer imensurável, vida longa e ausência de doença física. Sua existência é suave e refinada, mas ainda condicionada ao karma. Porque apesar de viver em grande prazer e abundância, os Devas dos desejos ainda não alcançaram a libertação. Porque o apego ao prazer ainda mantém preso ao ciclo do renascimento Sansara. Eles desfrutam, mas raramente têm a urgência de buscar a libertação, já que não seja o mesmo nível de sofrimento dos humanos. Você pode dizer, nossa, seria muito bom nascer nesses reinos dos Devas. Mas o reino do ser humano, ele é a coisa mais refinada de um renascimento de um ser dentro da linha dos desejos. Porque aqui a gente tem a dor e a gente tem o prazer em forma, vamos dizer, equilibrada. A gente pode sentir os dois ao mesmo tempo, incentivando, dando uma impulsação para a nossa iluminação. Qual a diferença entre os Devas dos desejos e os Devas do plano mais sutil? Kamadato ainda influencia os prazeres sensoriais, embora mais sutil que os humanos. Kupadatu, seres que já superaram o desejo sensual, vivendo em estado de absorção meditativa. Arubadato, seres sem forma, existindo apenas como consciência pura, em estados meditativos profundos. Como os Devas percebem o tempo e a existência em comparação com os humanos? O tempo é muito mais longo. Em certos céus, um único dia pode equivaler séculos humanos. Igual,
E um dos reinos é 200. Um dia é como 200 vidas humanas. Em outro, 400 vidas humanas. Tem um que é 1.600 vidas humanas. Um único dia. A percepção é mais fluida e suave, sem a pressão do envelhecimento rápido. Como é a aparência física deles? Altura, pele e energia. Os Deva têm corpos sutis e luminosos, radiantes, feitos com uma matéria refinada, vibrante de energia. Eu fiz o vídeo lembrando para todos os reinos, das todas as dimensões, e cada um deles eu vou especificar a diferença entre a aparência deles. A altura é a forma que variam conforme o plano. Tavacintas são descritos como imensos, belos e resplandecentes, com roupa de luz. A pele deles não é como a nossa, mas sim brilho de energia e cores. Como é o reino deles? É no céu? Tem matéria física ou só energia? O reino é descrito como celestial, suspenso em plano sutil acima do mundo humano. Possui palácios de joias, jardins divinos, rios de néctares e sons harmoniosos, mas tudo é feito de uma matéria sutil, quase energética. Não é céu cristão, mas um plano vibracional superior ao humano. Eu falo que é uma dimensão quântica, é uma vibração. Quando você desencarna nesse corpo, não tem um juiz que vai falar: você vai pro Tavacinta, você vai pro Tuzita, você vai pro inferno, você vai pro reino humano. Não, a sua vibração quântica, porque o nosso corpo biológico, ele faz com que a alma fique grudada nele, então a nossa alma fica aqui na Terra. Quando o nosso corpo biológico sai, a gente rompe o nosso cordão de prata e sai o nosso espírito, o espírito é muito leve. Então, como o imã é puxado para a dimensão que vamos dizer, é uma dimensão que se conecta com ele. É puxado como um imã. Se ele está vibrando, um exemplo, 432 Hz, vai puxar exatamente para aquela dimensão. Por isso que você tem que começar a trabalhar o seu interior, se desprender de coisas materiais, desprender de rancores de pessoas, desprender de apegos emocionais, porque tudo isso faz com que o seu espírito fique pesado. Tem uma parábola falando da pluma, que quando você morre, a sua alma vai ser comparada com a de uma pluma. Se for mais pesada a sua alma, você vai para reinos inferiores. Se for mais leve, você vai para o céu. Porque quanto mais sutil, mais harmonioso, mais enquadrado no quê? No amor e compaixão de Cristo, mais leve é a sua alma e mais fácil de você reencarnar em reinos mais sutis. Quais karma levam o ser a renascer como Deva nos reinos dos desejos? Viver com generosidade, bondade, respeito, devoção ao Dharma. O que seria o Dharma? O Dharma é o contrário do karma. O karma é quando você faz algo negativo e isso cola em você eletronegativamente. O Dharma é quando você faz algo positivo que também gruda no seu campo e faz com que você tenha uma balança equilibrada. Cumprir os 5 preceitos, atos de grande mérito, como construir templos, apoiar monges ou salvar vidas. Qual o papel da generosidade, moralidade e méritos acumulados ao renascer no Deva Loka? São portas de entrada. Quem pratica o dana, generosidade, sila, moralidade e acumula puna, mérito, pode renascer como Deva. Se os Deva têm a vida tão prazerosa, por que dizem que o renascimento humano é mais propício ao despertar? Isso é uma pergunta fatal. Porque o humano sente tanto dor quanto prazer, o que gera reflexão e motivação para buscar a libertação. O Deva vivendo apenas em prazer, raramente sente urgência de praticar. Como é o cotidiano dos Devas dos desejos? É apenas prazer ou também existe sofrimento? O cotidiano é prazeroso, música celestial, jardim de flores, comida de energia e corpos radiantes. Mas existe sofrimento, inveja entre os Devas, medo de perder o esplendor e principalmente o terror da morte quando o mérito se esgota. Imagina você estar lá no céu e você começar a ver sinais que você vai reencarnar ou em reinos inferiores ou superiores. Por isso que é tão importante você, ser humano que está vendo esse vídeo, que você procure buscar a iluminação em vida humana principalmente. Sair da roda do Sansara, que é ficar reencarnando nesses séis
inferiores. Os devas têm consciência da impermanência de sua condição ou vivem iludidos pelos prazeres. A maioria vive iludida, esquecendo também que morrerá. Somente quando os sinais da morte aparecem, eles percebem a impermanência. Como os devas se relacionam entre si e com os humanos? Eles influenciam nossa vida? Entre si vivem prazer, mas há disputas, especialmente contra os asuras. Com os humanos podem inspirar, proteger, enviar mensagens em sonhos de meditação. Nos suttas, devas frequentemente visitam o Buda para aprender. O que acontece com devas após a morte? Quando seu mérito se esgota. Ele renasce conforme seu karma predominante. Pode cair em reinos inferiores, se tiver más ações, ou humanos, ou em outros céus. Ele evolui se ele teve mérito, se ele estudou, se ele meditou, até como deva. É possível um deva ouvir o Dharma e alcançar a iluminação enquanto vive em um deva louca? Sim, muitos devas foram discípulos do Buda. Alguns alcançaram o estado de iluminação ao ouvir o Dharma nos céus. Como a consciência de um deva difere de um humano, de um Brahma? Humano, limitado, mas equilibrado. Deva, radiante, prazeroso, mas ainda sensual. Brahma, mente profunda, livre dos desejos sensoriais, mas ainda preso no samsara. Qual a ligação do deva dos reinos inferiores e superiores? Eles podem cair em sofrimento após perderem seus méritos? Sim, um deva pode cair no reino humano ou inferior do seu karma, for ruim, for mais forte. Nada garante sua permanência no céu. Qual o perigo de desejar renascer como deva em vez de buscar a libertação final? Gente, essa é a questão primordial da sua vida e da minha vida, tá? O perigo é de se apegar aos prazeres celestiais e adiar indefinitivamente a libertação. Um dia os méritos acabam e o ciclo continua. Com o ensinamento da impermanência, a Nika se aplica mesmo na vida longa e gloriosa dos devas. Mesmo que vivam milhões de anos humanos, sua vida também termina. No momento da morte, todo o esplendor desaparece como um sonho. Quais histórias nos suttas mostram devas visitando Buda para aprender o Dharma? No Samasutta Nikaya, tem muitos diálogos entre Budas e devas. Devas como Saka, rei de 33, visitando Buda em busca da sabedoria. O que podemos aprender espiritualmente com a vida dos devas para a nossa prática como humanos? Que nem sempre o mais belo prazer garante paz. Só o caminho da libertação pode vencer a impermanência. Como a existência dos devas nos lembra que até os estados mais belos e sutis do samsara ainda são transitórios. Eles são como flores brilhantes, lindas, mas fadadas a murchar. Isso nos lembra que não busca apenas céus passageiros, mas sim fim definitivo do ciclo. Agora uma canalização de um deva para vocês. Filha da terra, vejo tua mente se encantando com as nossas luzes e nossos palácios. Mas saiba, até nós que vivemos em jardim de néctar e caminhos com flores, choramos no silêncio da impermanência. Quando o brilho se apaga, sentimos um vazio que nenhum prazer pode preencher. Aprende conosco. Não deseje nossos céus como morada. Busca o que está além, pois o verdadeiro palácio é o coração desperto, onde nem tempo, nem morte e nem renascimento pode entrar. Suvira, Deva de Tusita. E aí, você gostou de conhecer o Reino dos Desejos? Lembrando que os próximos vídeos, a partir desse, é explicando cada reino, como são os seres desse reino, qual a diferença entre os devas, qual é o papel deles. E pessoal, tá incrível! Vocês não podem perder esse estudo e esses vídeos, tá? Já curte, se inscreve, manda para aquele vídeo que também quer despertar como você. Tchau, tchau!